Pessoal, o caso do transplante do Faustão se tornou um assunto proibido. A mídia não fala porque Faustão é da mídia e eles não querem expor. A direita não fala porque estaria expondo seus próprios privilégios. E a esquerda está com medo de falar porque acha que está expondo o governo ou então expondo o SUS. Bom, pessoal, primeiramente, isso não se trata de uma crítica ao governo, não se trata de uma crítica ao SUS, que provavelmente, certamente, não tem nada a ver com isso. O Ministério da Saúde, ele fez o papel dele, que foi disponibilizar o órgão. Inclusive, funcionou muito bem porque o primeiro paciente lá da fila foi notificado. Agora, se houve alguma irregularidade, essa irregularidade ela aconteceu no âmbito da Secretaria de Saúde de São Paulo. A gente não pode esquecer que lá tem um bolsonarista comandando. Mais de 80% dos órgãos que são doados no Brasil são doados por pessoas negras, pretas, pobres, que morrem a partir de mortes violentas. Na verdade, os maiores doadores do Brasil são os motociclistas. E a gente precisa entender qual percentual desses órgãos está voltando para a população pobre, ou se eles estão servindo apenas para alimentar os centros cirúrgicos dos hospitais privados. Em outros países, porque se a gente parar para pensar que um coração bom, assim, um doador bom é um doador jovem com menos de 30 anos, isso está meio errado, né? Porque eu não quero que esse paciente morra. Não é para morrer. E eles morrem de acidente de carro, é de violência. Em outros países você não tem tanto doador bom, doador jovem. Então, pessoal, não se trata de crítica ao SUS, nem ao governo. Se trata de criticar um esquema de favorecimento que existe no acesso aos serviços de alta complexidade e de alto custo que o SUS oferece. E a gente sabe que esses serviços são acessados mais facilmente pelas pessoas ricas que estão lá nos hospitais privados. Quer ver uma coisa? Se tiver um coração disponível que possa ser implantado num paciente que está lá no hospital público ou no paciente que está no hospital privado, para onde você acha que esse coração vai? Você acha que esse coração vai para o paciente do hospital privado, que já está lá todo bonitinho, pronto para fazer a cirurgia? Ou ele vai para o hospital público, que muitas vezes não tem leito de UTI, que muitas vezes está faltando medicamento, que muitas vezes está faltando anestesista, ou que não tem vaga no centro cirúrgico? Para onde é que você acha que esse coração vai? Lógico que ele vai para o paciente que já está pronto lá. E esse pode ter sido um dos motivos pelo qual o Hospital Público de São Paulo rejeitou o coração. Por não ter vaga em UTI, por não ter estrutura para fazer o transplante naquele momento. Mas isso expõe um problema que existe no SUS, que é o favorecimento de hospitais privados no acesso aos atendimentos de alto custo e de procedimentos complexos. E a gente não pode deixar isso passar. Então, eu acho que a Secretaria de São Paulo, principalmente, precisa explicar por que o Faustão estava numa lista de espera em prioridade. Como é que Faustão conseguiu um coração tão rápido? A gente fala de uma fila de espera longa no nosso país. E ele estava em segundo na fila. Por que ele recebeu o coração? Então, o Faustão, naquele momento, ele foi já colocado em prioridade. Alguns são os critérios, assim, existem três condições que priorizam o paciente. Condição número 1, prioridade máxima, o paciente recebeu um coração, em menos de 30 dias teve algum problema, alguma rejeição aguda, algum choque grave que esse paciente precisa de um novo coração. Esse paciente passa na frente de todo mundo. Depois, aquele paciente que tem a ECMO, que a gente tanto ouviu falar no COVID, mas é a membrana de oxigenação extracorpórea que também faz a função do coração. E aquele outro paciente é um que tem algum outro dispositivo de assistência circulatória. Essa é a prioridade que entra no condição 1. Condição 2 já são aqueles pacientes que têm um medicamento que a gente chama de inotrópico, que ele ajuda o quê? O coração a fazer a força de bomba. É um remédio que é recebido na veia, e quando o paciente já está mais de 6 meses, ele também tem prioridade. Quando vai para a ventilação mecânica. Galera, hoje, no dia que minha filha estreou, que eu fiz meu último programa na Band, e que eu recebi uma mensagem maravilhosa do Johnny Saad, você acha? Eu, por sorte, ainda não morri, eu estou preparado para coisas da vida. Tem o maior cirurgião do mundo, Fábio Gaiotto, Fernando Bacal, professor, um dos mais conceituados cardiologistas do mundo. E eles fazem pelo SUS também esse tipo de cirurgia, seja cardíaca e outras coisas. Na verdade, um é clínico e é cardiologista, e o outro é esse cirurgião fantástico, que é meu amigo também, de família. Eu estou ainda nesse tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia pode fazer, e eu peço que quem gosta de mim, reze por mim. Agora, eu tenho muita noção, uma família maravilhosa,
uma mulher extraordinária e, com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima. E a segunda pergunta que a gente precisa fazer é: por que a pessoa que estava na primeira posição da fila não recebeu o coração? Havia uma pessoa ou um paciente no primeiro lugar da lista. Entretanto, o coração foi para o Faustão. É necessário explicar com muita clareza por que esse primeiro colocado não obteve o órgão. E tem também o estado, exatamente. e tem o estado de saúde do paciente também. Eu ouvi que isso é muito comum, né, doutora Stephanie? Às vezes, o que está em primeiro lugar na fila, ele não está apto para passar por um transplante naquele momento, né? Porque ele está numa situação gravíssima, às vezes, e não é possível. Então, não está vamos dizer, não suportaria uma cirurgia desse porte, é isso também, né? Então, mas aí ele fica inativado, que foi inclusive o que aconteceu com o MC Marcinho. Em uma certa ocasião, ele chegou a ficar listado, pegou uma infecção, que é um dos critérios que faz com que você seja inativado, você não perde seu lugar, mas se tiver um coração, você não vai receber ligação. Você deixa ele inativado, trata aquela intercorrência, que isso é um dos problemas do tempo de espera longo, assim. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, ele só explicou isso, né, que ele estava em segundo lugar da fila. Ele disse que a seleção gerada para a oferta do coração desse receptor, através do sistema informatizado de gerenciamento do Sistema Estadual de Transplantes, trouxe 12 pacientes que atendiam aos requisitos. Desses, 4 estavam priorizados, sendo que o paciente ocupava a segunda posição nessa seleção. Ou seja, não explicou claramente, que é isso que o Josias estava falando, quer dizer, explicar com mais clareza por que o primeiro colocado não ficou e porque foi para o Faustão.